Flamengo campeão da Supercopa do Brasil, 3-1 para cima do Botafogo, um jogo que o Flamengo abre o placar muito cedo em um gol de pênalti, e aí cai o mundo de chuva, fica paralisado mais de uma hora. Quando volta, o Flamengo muito mais intenso, faz 2-0. Uma Supercopa que não teve nem muita competição. O Flamengo dominou do primeiro ao último minuto. Nesse vídeo daqui eu vou fazer uma análise sobre esse jogo. Vamos lá então, primeiro falar como é que foram os gols da partida, que nem eu comentei, o gol do Bruno Henrique logo no início. O gramado já estava muito prejudicado pelas chuvas do gramado do Mangueirão, né, no Pará, estádio do Paysandu, do Remo. E, e aí tem uma jogada, né, o Bruno Henrique antecipa, aproveita o gramado molhado e o Lucas Halter chega um pouquinho atrasado. Deu para perceber que o Bruno Henrique deixou a perna, tá bom? Se ele quisesse, ele conseguiria continuar na jogada. Mas vendo que o gramado não estava em condições praticáveis, né? Gramado totalmente encharcado, e o Lucas Halter ainda chegou atrasado, ele deixou a perna, caiu e aí o pênalti foi marcado. Na minha visão, até bem marcado, tá bom? Foi muita imprudência do Lucas Halter. O gramado desse jeito, você passar dando um carrinho desse, cara, tem nem como dar muita desculpa, né, cara? E o Lucas Halter, com certeza, inclusive, é o vilão do jogo, né? Se a gente analisa os gols do Flamengo, o gol do Bruno Henrique é um pênalti dele e o gol do Luiz Araújo é um erro na saída de jogo dele. Se o Lucas Halter não tivesse falhado nesses dois lances, a gente olharia no frio e estaria 1-1 esse jogo. Lógico, não necessariamente ia ficar nesse placar, porque o Flamengo ia atacar muito mais se não tivesse aberto o placar. Mas enfim, é um Lucas Halter que foi completamente disparado o vilão do jogo e o herói da partida, com certeza, o Bruno Henrique. Tá bom? Ele faz o gol de pênalti, um lance que o John também, eu acho que muito por conta de o gramado estar molhado, ele perdeu um pouquinho do pé de apoio, foi a minha impressão. E aí quando ele pula pra pegar o pênalti, se vocês repararem, quando ele toca na bola, ele já tá até com a costela no chão, cara. O normal é o goleiro pular e depois cair. Ele já foi caindo, entendeu? Então se ele tivesse em um gramado em condições normais, talvez ele estivesse com o pé de apoio mais firme na hora de pular e defendesse. Não foi o caso, então muito por conta talvez do gramado e talvez pela técnica do John não ter sido a correta. Ele não defende, o Bruno Henrique faz 1-0. E aí, logo depois o jogo é paralisado, porque realmente não tinha condição, a bola não rolava. E quando volta, logo na sequência, um lançamento longo do Rossi, uma casquinha do Plata para o Michael. O Michael dá o passe para o Bruno Henrique e faz um golaço, pegando de trivela. Faz ele o 2-0, que ele encaminha já o título. No segundo tempo, que nem eu falei, já num desespero botafoguense, o Lucas Halter se atrapalha. E o Luiz Araújo rouba a bola e dá uma cavadinha para cima do John. Um golaço. Desses três gols, os dois que foram com bola rolando, dois gols lindos. Logo depois o Botafogo ainda reage com o Patrick de Paulo que tinha acabado de entrar. O Botafogo nesse mesmo lance deu 2 ou 3 chutes, finalizando, não entrando. E aí o Patrick de Paulo no rebote chuta e faz o gol que foi o gol de honra do Botafogo. Destaques da partida, começando pelo lado botafoguense, que na teoria era o mandante, né, como era o campeão brasileiro. Enfim, o John, se a gente analisar os gols do Flamengo, não é falha dele em nenhum dos dois que foi bola rolando. Do Bruno Henrique é muito mérito, do Luiz Araújo era cara a cara. Por incrível que pareça, o gol mais defensável foi justamente o de pênalti, né? Coisa rara. O gol de pênalti ser o mais defensável. Mas é porque realmente ele chegou muito próximo, mas acabou caindo um pouquinho antes e por isso não defendeu. Nessa linha de defesa, disparado, o pior foi o Lucas Halter, já tá de saída do Botafogo, deve ir pro Vitória. E o Lucas Halter é bom zagueiro. Ele surgiu bem no Atlético Paranaense, no Goiás rebaixado ele foi muito bem. Não à toa o Botafogo foi lá e contratou, né? Só que na temporada passada a torcida já não gostava muito dele, agora com esse início de temporada ela odeia com certeza o Lucas Halter, comprometeu com o pênalti e na entregada do gol que definiu o título do Luiz Araújo. Tá bom? Então, assim, o Flamengo foi melhor no contexto geral, mas foram duas falhas do Lucas Halter que culminaram em 2 gols do Flamengo. Então, assim, o fator individual pesou muito no resultado. Do restante da linha de zaga, nenhum fez um grande jogo. O Alex Telles errando muito tecnicamente, sofreu bastante na marcação do Michael quando caía por ali, do Plata quando passava por ali, o Wesley dando profundidade, o Gerson também. Enfim, um ataque muito móvel do Flamengo. No meio de campo, o Gregory tentou se impor na parte física, em alguns momentos foi bem. Marlon Freitas meio discreto. Mais à frente, o Arthur não conseguiu
fazer um bom jogo, ele tá nesse início de Botafogo ainda. Matheus Martins muito discreto também, o Savarino discreto, o Igor Jesus até fez um pivô bom de vez em quando, acertou alguns passes interessantes, mas o nível foi caindo com o passar do tempo. No gol do Botafogo é um bom pivô dele, inclusive para um chute, que aí no rebote o Patrick de Paulo faz o gol. Dos que entraram, o Vitinho discreto, o Patrick de Paulo entrou muito bem, né? Fez o golzinho dele, precisa dessa moral. Entrou o Kaique e o Lobato. Cara, eu queria destacar o seguinte: o Lobato dá pra perceber que é um ponta da base, um ponto jovem, e é um cara que é muito habilidoso, já dá pra perceber. É uma canhotinha boa, deixou o Luiz Araújo no chão, enfim. Mas eu achei que faltou personalidade pra ele, tá bom? Entrou muito acanhado, teve um erro de passe com todo mundo parado, ele força um passe difícil e erra. Depois o Gerson fez o que quis com ele. Teve um lance que o Gerson, eu acho que ninguém deve ter percebido isso direito. Mas o Gerson tava passando pela direita, o Lobato vai segurando ele. E aí todo mundo para, né? A bola para. Não que é falta, mas que o Flamengo para a jogada, mais ou menos. E aí o Gerson fica encarando pra ele. Porra, é clássico, tu tá sendo atropelado, meu irmão? Vai pra porrada, dane-se, entendeu? E ele ficou só olhando e o Gerson encarando ele. E aí depois, um lance logo depois, o Gerson dá um chapéu nele e ele não faz nada também. Então, assim, eu achei muito frio. Nesses momentos, cara, o jogo já tá perdido. Desce a porrada, entendeu? É mais ou menos isso. Enfim, acabou que é bom tecnicamente, mas eu achei que faltou um pouquinho de personalidade. No lado do Flamengo, o grande jogo do Rossi, defendendo ele é bom, mas saindo jogando ele é espetacular. O gol do Bruno Henrique, o segundo, surgiu de um lançamento muito bom dele, a saída de jogo espetacular, é um goleiro que com os pés é muito acima da média. Na linha de defesa, todos bem, mas eu acho que vale destacar muito o Wesley, realmente é, alguns meses pra cá, num nível absurdo, a ponto de hoje pra mim merece convocação. Pra mim os dois laterais direitos para a seleção brasileira são o Wesley e o Wanderson do Mônaco. Pelo momento, o titular inclusive tem que ser o Wesley, que o Mônaco vive um momento ruim. Então, eu diria que o Wesley hoje, por incrível que pareça, tem que ser o lateral direito titular da seleção brasileira. No meio de campo, o Pulgar fez um grande jogo, muito bem nessa criação inicial da jogada. O De La Cruz também ajudando bastante na parte defensiva. Aqui era muito mais um Gerson pela meia direita e o Plata como um segundo atacante atrás do Bruno Henrique. Primeiro o Gerson. Cara, o Gerson é o grande líder desse time do Flamengo, é o capitão, é ídolo, é muito bom tecnicamente. Inclusive, titular da seleção brasileira, como um segundo volante, uma função mais recuada do que é no Flamengo, né? Na seleção ele faz o que o De La Cruz faz, né? E com muitos méritos, é realmente muito bom. Mas eu não consigo, tipo, criar, como é que eu posso falar, uma certa idolatria pelo Gerson, sabe? Tipo, eu acho que ele é muita marra, sabe? Tipo, é muito bom jogador. Pra mim é indiscutível. Tecnicamente ele é muito acima da média mesmo. Só que é uma marra dele que nem foi isso com o Lobato. Tipo, o Lobato foi para ele encarou assim do nada. Porra, o moleque não tem nem 20 anos, tá fazendo o maior jogo da vida dele no momento. Tem que entender o contexto também, sabe? Enfim, é muito bom jogador, mas eu não consigo criar simpatia, sabe? Mas enfim, é muito bom jogador. O Plata não fez lá grande jogo, mas o 2 a 0 sai de uma casquinha muito importante dele. Ele é um cara que é muito rápido, muito habilidoso, mas essa bola aérea dele foi importante pro gol do Bruno Henrique. O Michael é quem dá assistência pro gol do Bruno Henrique. Eu achei que ficou meio feio em alguns momentos porque o Michael tava simulando, passando do ponto, inclusive, né? Teve um lance com o Igor Jesus que ele simula claramente, depois tem um na linha de fundo, o cara empurra ele chega a ter um delay para depois cair fora. Então, assim, é muito bom jogador, mas essas simulações chega tava beirando o ridículo. Mas é muito bom jogador. E o Bruno Henrique mais à frente é o craque da final. O Botafogo sempre sofre muito com o Bruno Henrique. E bateu. Não vou falar que bateu bem o pênalti, mas quem entrou, entrou. E o segundo gol, sim, é um gol espetacular do Bruno Henrique. Depois acabou assumindo um pouquinho no jogo, até porque o Flamengo já tinha encaminhado muito esse título. Entraram o Luiz Araújo, entrou muito bem, decidiu o jogo, né, fazendo 3 a 0 na falha do Lucas Halter. O Arrascaeta não teve muita participação, o Danilo também só na reta final. Otávio Vieira dos Santos Júnior, o Juninho, atacante, entrou, se movimentou bastante, mas não conseguiu participar tanto. O Everton Araújo também jogou pouco tempo, tá bom? Estatísticas: 12 chutes do Botafogo sendo 3 a gol, 17 do Flamengo sendo 8 a gol. Posse de bola do Flamengo teve até mais, muito pelo que foi o primeiro tempo.
Faltas 19 do Botafogo tendo 3 amarelos, 15 do Flamengo tendo 3 amarelos. Escanteios 2 do Botafogo, 5 do Flamengo. No geral, um amplo domínio. Já deixo eu até indo aqui para a reta final do vídeo. É um amplo domínio do Flamengo. É um Flamengo que dá para ver que está muito mais pronto. Manteve a base do time que ganhou a Copa do Brasil. Teve ali a saída do Gabi, mas já que era iminente, né? Ele jogou basicamente a Copa do Brasil no ano passado. Fora isso, não fez nada, né? E agora foi pro Cruzeiro. Então era meio que natural essa saída do Gabi. De destaques do time, acho que era praticamente só isso. Então o Flamengo manteve a base do time. E o Felipe Luiz é muito bom técnico, né, cara? Já o Botafogo trocou técnico, perdeu dois dos seus principais caras do meio pra frente, que são o Luiz Henrique e o Almada. Perdeu o Bastos na linha de zaga, o Adrielson foi embora também. Consequentemente, jogou o Lucas Halter e a gente viu o que fez na final. Então, assim, esses caras que saíram do Botafogo, dá pra ver que o Botafogo sentiu, fora que não tinha mais o técnico do ano passado. Então, é um momento muito de transição do Botafogo. Eu não consigo entender ainda onde que o Botafogo vai parar no Brasileirão. Para mim é uma completa incógnita. Eu acho que o Botafogo pode chegar para brigar por título de novo, assim como eu acho que esse Botafogo pode brigar contra o rebaixamento. Entendeu? Então, assim, é um extremo muito grande do que esperar desse Botafogo. Desse Flamengo, eu acho que já é meio nítido que vai brigar na parte de cima da tabela. Pelo menos é o que eu entendo. Que eu acho que vai acontecer. Por ter um técnico muito bom, jogadores bons e um Flamengo que dá pra ver que tá rejuvenescendo esse time, né? Porque o Michael é novo, o Plata é novo, o De La Cruz é novo. E, enfim, trouxe o Danilo que não é tão novo. Mas tem o Wesley na direita, enfim, é um time que vai rejuvenescendo em várias posições. O Gabi já foi embora, que era um cara já meio experiente no clube. Enfim, mas é um Felipe Luiz que é realmente muito acima da média e ele tendo continuidade, o Flamengo tem tudo para continuar sendo uma das grandes potências do futebol brasileiro e já conquistou o primeiro título, a Supercopa do Brasil, nessa temporada de 2025. Craque da partida para fechar, Bruno Henrique. Não tenho o que falar, os dois gols que encaminharam o título são dele. E o vilão do jogo, com certeza, o Lucas Halter. Acho que agora é quase que impossível ele permanecer no Botafogo. Por mais que seja bom zagueiro, cara. Mas com a camisa do Botafogo realmente não deu certo. Tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou.